A UnoNews tem o prazer de conversar hoje com a secretária de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo, Nara Borgo, e com o subsecretário de Políticas da Juventude, também do Espírito Santo, Giberlândio Miranda. Muito obrigado a vocês dois por estarem conversando conosco aqui hoje na UnoNews. A gente está muito feliz com essa oportunidade de bater esse papo com vocês e com todas as pessoas que vão nos assistir também. Giberlândio, seja bem-vindo também. Obrigado mais uma vez aqui, falando das boas práticas de políticas públicas para a juventude no Estado do Espírito Santo e também no Brasil. Sem dúvida, esse vai ser o assunto da nossa conversa hoje. Gente, então, aqui fora desse estúdio está acontecendo o Fórum da Juventude, que é o maior encontro global de jovens que acontece na sede da ONU em Nova York. Esse ano, o foco do encontro são alguns objetivos específicos do desenvolvimento sustentável. Então, eu gostaria que a gente pudesse abordar, né, como lá no Estado vocês estão trabalhando com alguns desses temas. E o primeiro, secretário, eu gostaria de perguntar sobre igualdade de gênero. É um tema super importante para a juventude no Brasil. Então, como secretária de Estado, lidando diretamente com jovens, ouvindo as demandas, quais são as principais preocupações que os jovens do Espírito Santo trazem às meninas e mulheres, principalmente, sobre igualdade de gênero? Bom, essa é uma pauta extremamente importante. No Espírito Santo a gente avançou muito nessa pauta, criando agora uma secretaria específica de política para as mulheres também. Nosso governador deu esse passo importante e as meninas e as jovens que estão com a gente nos nossos centros de referência da juventude, nós também temos centros específicos para as mulheres vítimas de violência, que chamamos de centros Margaridas. A gente tem muita preocupação com a questão do trabalho, da valorização do trabalho, muitas questões com relação à saúde mental das meninas e das mulheres jovens. Muitas, né, elas engravidam, elas têm que cuidar dos filhos ou das filhas sozinhas também. Então, a questão da reprodução sexual, né, dos direitos sexuais reprodutivos. Então, essas são as pautas que envolvem bastante. Então, a gente faz muito trabalho preventivo com essas meninas para que elas tenham consciência, né, com as mulheres, dos direitos delas reprodutivos, de como se prevenirem. Um trabalho também para essa assistência psicológica, psicossocial. E, infelizmente, a violência doméstica ainda é um fator que nos afeta muito no Estado do Espírito Santo e a gente tem buscado também muitas ações preventivas, mas também ações de repressão ao agressor que comete a violência doméstica. E quais são os tipos de caso mais comum no ambiente doméstico? Como é que... que relatos vocês têm escutado assim, que ilustram esse problema? Infelizmente, a violência doméstica dentro de casa, né? A gente tem um programa também de proteção a vítimas de violência, que se chama Salve, é um serviço de atendimento humanizado, e a gente recebe muito essas denúncias de violência dentro de casa, que vem do pai, que vem do companheiro ou companheira, que vem de filhos. Então, isso é algo que ainda nos assusta muito. Então, esse trabalho de prevenção, a gente faz também, tem um trabalho que são grupos reflexivos, que a gente trabalha com o homem agressor, para que, de fato, ele possa passar por um tratamento também psicossocial e compreender, né, que ele precisa desconstruir esse machismo. Então, a gente segue muito nessa linha de prevenção, mas sem esquecer que a gente precisa também de dar um passo com relação à repressão e trabalhamos junto, então, com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a polícia para que esse agressor, se necessário, né, ele seja retirado do lar e da sociedade. Sem dúvida. E, subsecretário, outra grande preocupação dos jovens hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com esse clima de incerteza na economia, é com a questão dos empregos, né? Com o trabalho. E um dos temas também aqui no Fórum da Juventude é o emprego decente, o desenvolvimento econômico. Como é que você vê a situação dos jovens lá no Espírito Santo? Que preocupações que eles trazem sobre emprego? Que oportunidades que estão surgindo? Como é que é esse trabalho com a juventude em relação ao emprego? O Espírito Santo tem avançado muito nesse sentido, de debater o mercado de trabalho do futuro. Eu costumo dizer que o mercado de trabalho do futuro é diferente do mercado de trabalho do presente e do mercado de trabalho do tempo também dos nossos pais. E nesse sentido, o Estado do Espírito Santo tem preparado a nossa juventude para estar inserida no mercado de trabalho. E aí eu quero citar 3 exemplos de boas práticas que nós estamos implementando. O primeiro é um programa de qualificação profissional denominado Emprega Juve, que é uma parceria com o Sistema S, o Senac,
o SESC e a FEComércio do Estado do Espírito Santo, aonde que o jovem ele pode estar fazendo uma inscrição para um curso, né, para um determinado curso que nós estamos oferecendo, né? Nós temos uma cartela de cursos e aí o jovem ele faz a sua inscrição e fica um tempo fazendo esse curso e depois ele é inserido no mercado de trabalho. O segundo programa também de empreendedorismo, né, para colocar o jovem, para fomentar o trabalho dele, é o crédito para a juventude empreendedora. Nós começamos a visualizar que dentro do nosso centro de referência da juventude, muitas vezes o jovem ele aprendia uma profissão, ele saía dali com um certificado de barbeiro, de cabeleireiro, ou enfim, com alguma outra atividade econômica, da economia criativa, e muitas vezes ele precisava fomentar ou iniciar, né, o seu negócio. E aí, juntamente com o Banestes e a Aderes, que é um banco estatal e uma agência do pequeno crédito, nós criamos o CredJuve, que é o crédito da juventude empreendedora. Hoje, no Estado do Espírito Santo, qualquer jovem pode estar pegando financiamento estatal de até R$5.000 de financiamento. São 24 meses de parcelamento e 6 meses de carência, ou seja, hoje nós estamos no mês de abril. O jovem que pegar o empréstimo hoje, ele só vai pagar em outubro. Quase já no final do ano. E esse período é justamente para o jovem conseguir se estabilizar com o seu negócio, com a taxa de juros menor em relação aos outros empréstimos, e a gente acredita que com o crédito para a juventude empreendedora, com o programa de empregabilidade e qualificação profissional, nós do Estado do Espírito Santo, né, o nosso governo está preparando a juventude para os desafios. A gente sabe que nem todos os jovens hoje querem ter uma CLT, querem empreender. Então, você, jovem, que quer empreender ou que quer se qualificar, pode estar procurando os nossos centros de referência da juventude, a nossa subsecretaria de juventude, para estar justamente adentrando o mercado de trabalho. E o terceiro, você falou de 3. O terceiro é porque nós já começamos a discutir o selo Empresa Amiga da Juventude, empresa parceira da juventude. Esse selo nós vamos conceder às empresas que empregarem jovens esse selo de reconhecimento. A gente acredita também que a partir desse selo, novas oportunidades irão surgir para os jovens adentrarem o mercado de trabalho. Aí nós vamos separar o jovem que quer empreender, mas também o jovem que quer ter uma CLT. A gente respeita os dois tipos de jovens, é como a gente costuma dizer, né? Há juventudes, a gente sabe que tem jovem que quer ter uma carteira de trabalho assinada e um outro jovem que quer ser dono do seu próprio negócio. E para esses dois tipos de jovem, o governo do estado precisa pavimentar caminhos para eles trilharem. Sem dúvida. Bom, é muito interessante ouvir tantas iniciativas com esse foco. E aí, também pensando em juventude e novas oportunidades, mas também novas ameaças, um tema muito presente aqui na ONU e nesse encontro de jovens é o ambiente digital. E aí, secretário, eu gostaria que a senhora comentasse também, da perspectiva dos direitos humanos, as preocupações com inteligência artificial, com cibersegurança, né? A gente sabe que os jovens hoje são cada vez mais conectados, passam muito tempo nas redes sociais. Que tipo de perigos, que tipo de desafios de direitos humanos a senhora considera que os jovens estão expostos nesse novo ambiente? Excelente. Logo na abertura daqui, né, do EcoSol, que a gente discutiu isso também. É que eu vi que essa discussão que a gente tem aqui lá no Brasil é uma discussão que a gente está atravessando mundialmente, né, e chegou aqui no Congresso, porque de fato a gente se preocupa muito com as fake news, uma das questões, isso leva a uma desinformação para as juventudes que nos preocupa muito. No nossos trabalhos com as juventudes, a gente tem um ciclo formativo em direitos humanos e entre eles a gente trabalha a questão da fake news, do ambiente cibernético, da inteligência artificial, para que eles estejam, porque tenham informações suficientes para que não se apropriem de informações incorretas, mas a gente sabe também de outros problemas que a gente tem, né, desde muita relação com os jogos, com os ataques. A gente estava falando da igualdade de gênero. Nós, mulheres, somos as que sofremos também muitos ataques via internet, né? As redes sociais servem para atacar muitas pessoas. Então, em que pese a gente saber dos avanços que a internet traz, né? De quantas coisas boas a gente faz com a internet, a gente tem orientado muitos jovens nesse sentido, né, dos perigos de estarem ali expostos o tempo inteiro a esse ambiente digital
mas também dos desafios que a gente tem com a inteligência artificial, como usar isso, né, para que isso seja uma coisa boa e não faça com que a juventude se perca aí nesse caminho entre, né, que vai desde cometer crime a ser vítimas de crimes, né, que isso também traz um abalo emocional, traz muitos prejuízos. Então, a gente tem essa preocupação e a gente faz, então, muitas conversas, ciclos formativos com eles para que eles compreendam, né, como é sério esse ambiente digital, como eles podem estar expostos a diversos perigos, a diversos riscos, né, como eles podem se proteger. E ouvir essa discussão aqui foi muito rico para a gente também, levar isso lá para o nosso estado, né, para o Brasil, para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso trabalho com relação a isso. Claro. Subsecretário, algum comentário também sobre as questões ligadas ao ambiente digital, juventude, algumas políticas nessa área também que o senhor gostaria de trazer? Dentro do programa Pega Juve, nós temos o curso Jovem Programadora, que é um curso para fomentar, né, as meninas e mulheres jovens, onde elas possam ter a independência, né, digital. Muitas vezes a gente olha que alguns mercados, e principalmente o mercado da ciência e tecnologia, é um mercado que muitas vezes a gente encontra muitos homens ainda. Você vai no curso de engenharia, você vê a maioria são homens. Então, quando nós começamos a preparar meninas e mulheres desde a juventude para esse mercado, a gente também coloca as mulheres de forma independente. Muitas vezes a mulher ela fica ali no meio, né, de que um mercado que só tem homens. Então, a partir de agora, nós temos um programa exclusivo que é Jovem Programadora, que é um curso específico para mulheres, que é justamente para oportunizar mais mulheres no mercado de ciência e tecnologia, no mercado digital, que a gente sabe que hoje em dia é o que está chegando para ficar. E está crescendo. E está crescendo. E realmente criar oportunidades para mulheres ajuda a superar essa lacuna que realmente existe, não só no Brasil, mas em outros lugares também. E para a gente encerrar, eu gostaria que ambos comentassem sobre a experiência aqui essa semana na ONU, que aprendizados, que ideias, que parcerias surgiram por estar nesse ambiente, em conexão com outros países, com outras experiências, começando pela secretária Nara. Nossa, mais uma vez, uma grande oportunidade, né, para o Estado do Espírito Santo estar aqui, a gente conversar com tantos países, ouvir tantas informações interessantes. A gente, então, né, sai daqui com muitas expectativas, muitos novos projetos pensados. A gente, além dessas relações aqui, a gente fez uma boa parceria com a Unesco também, estivemos lá na sede, conversamos para levar outras parcerias para o Espírito Santo e aqui, assim, perceber, né, que essas discussões, como eu falei, de saúde mental, dos jovens que saem, seja do sistema socioeducativo ou das juventudes que saem do ambiente prisional, como cuidar desse jovem, como levar esse jovem a ter novas possibilidades. Foi uma discussão muito importante aqui também, a questão da inteligência artificial. Então, a gente vê, conhecer outras experiências, dialogar sobre as nossas, faz com que a gente cresça bastante e faz com que o Estado do Espírito Santo possa, então, caminhar ainda melhor, levando direito para as nossas juventudes. É sempre uma honra estar aqui na ONU e estar aqui com vocês, falando no nosso estado, do nosso país aqui na ONU News. Obrigado, secretária. E só uma dúvida, essa parceria com a Unesco é em que tema especificamente? Também para a juventude. A gente falou bastante dos nossos centros de referência das juventudes, que é um trabalho que a gente faz em 10 municípios do nosso estado, com 14 equipamentos, e que a gente leva isso, cultura, lazer, educação, atividades profissionalizantes. E aí a Unesco, então, ficou bastante interessada, porque a gente já tem pesquisas que qualificam o nosso trabalho, dados concretos, que isso é importante também, e a gente visa, então, trabalhar com a Unesco nesse sentido, de aprimorar o serviço para as juventudes no Estado do Espírito Santo. Perfeito. Muito obrigado, secretária. Gilberlândia, o que mais te marcou aqui nessa passagem pela ONU em 2025? Olha, primeiramente agradecer a você por estar oportunizando a gente, por mais uma vez trocar essas experiências aqui, a você, a Mônica, que é fundamental. Eu costumo sempre dizer que o Estado do Espírito Santo é um pequeno estado em questão territorial. São aproximadamente 5 milhões de habitantes.
mas é um estado muito grande na sua potencialidade. É um dos poucos estados que tem um Conselho Estadual da Juventude, um Plano Estadual da Juventude, um Fundo Estadual da Juventude, um crédito exclusivo para a juventude capixaba, um programa de empregabilidade para a juventude capixaba. No mês que vem, nós vamos estar fomentando a questão dos direitos humanos para a juventude rural e a juventude do campo, um investimento na ordem de R$240 mil, aproximadamente $40 mil, e tudo isso para as juventudes capixaba. Então, é um estado que é pequeno na territorialidade, mas é um estado muito grande no desenvolvimento para as juventudes. Então, estar aqui na ECOSOC, estar aqui na ONU, é sinônimo do que o nosso governador Renato Casagrande, do que o nosso vice-governador Ricardo Ferraço e a secretária Nara têm feito pela juventude capixaba. Não só apenas programas de governo, mas programas que nós queremos transformar agora em programas de Estado, para que o governo vindouro também possa estar dando continuidade a essas boas práticas que nós estamos fazendo. Estamos também à disposição dos outros estados e dos outros países, né? Estamos aqui para discutir justamente boas práticas do nosso país, do nosso estado, para apresentar para esses locais também. Nós, do Espírito Santo, nós estamos à disposição de todo mundo, Nara, para fomentar a juventude brasileira e a juventude do mundo também. Obrigado. Muito obrigado, subsecretário de Berlândia Miranda, Nara Borgo, secretária de Direitos Humanos do Espírito Santo. Uma alegria receber vocês mais uma vez aqui na ONU News. Obrigada. Obrigado.